Você sabe quem foi o primeiro Papa na história? Segundo a tradição romana católica, eles dizem que o primeiro Papa da história teria sido o apóstolo Pedro, que foi um dos discípulos de Cristo. Eles usam a passagem de Mateus capítulo 16, e versículo 18. A qual Cristo diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Observação: mas Cristo e Yehoshua estava se referindo à igreja descrita em Atos dos Apóstolos e não a Roma. Ele, Pedro, liderou a comunidade cristã primitiva judaica e foi martirizado em Roma, provavelmente durante o reinado do imperador Nero, por volta de 64 a 67 d.C. Segundo a tradição romana, eles dizem que Pedro marca o início da sucessão apostólica, a linha ininterrupta de líderes da igreja que continua até o Papa Leão XIV e sucessivamente. Mas como ele, Pedro poderia ter sido o primeiro Papa se ele era judeu, e naquela época a religião de Roma era pagã? Isso é um ponto super interessante da história do cristianismo e precisa ser esclarecido. Pedro era judeu, assim como todos os primeiros seguidores de Jesus, conhecido como seguidores do caminho. O cristianismo começou como uma seita dentro do judaísmo, pelo motivo de alguns judeus religiosos daquela época não aceitar o Cristo Salvador enviado pelo Deus Eterno. E por esse motivo os judeus chamaram os seguidores do caminho de seita, o que não era uma verdade. Vamos falar agora sobre Roma. O Império Romano era pagão na época de Pedro, com cultos a muitos deuses, por exemplo, Júpiter, Marte, etc. Os cristãos, nos primeiros séculos, conhecidos como seguidores do caminho, eram uma minoria perseguida justamente por não adorarem os deuses romanos nem o imperador. Então, como Pedro poderia ter sido um papa? A ideia de papa na época de Pedro não era como conhecemos hoje, com Vaticano, coroa, trono, etc. E como era então? Vejamos. O líder responsável por pregar e organizar os cultos aos deuses na religião romana era chamado de pontífice. Ou mais especificamente, Pontifex Maximus Sumo Pontífice, que era a mais alta autoridade religiosa na Roma antiga. Além dele, havia também outros cargos religiosos importantes, como áugures, interpretavam a vontade dos deuses através de sinais. Auspícios, que significa proteção, favor, recomendação. Flâmines, sacerdotes dedicados a cultuar deuses específicos. Rex Sacrorum, rei dos sacrifícios, responsável por certos rituais tradicionais. Vestal Virgines, sacerdotisas que cuidavam do fogo sagrado de Vesta, que nos nossos dias são representadas pelas freiras. Voltando a falar sobre Pedro, ele foi o líder escolhido pelo Yehoshua, o Cristo Salvador, para a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos, a que era conhecida como o Caminho. Mesmo sendo judeu, Pedro acreditava que a mensagem de Jesus, o Yehoshua, era para todos, judeus e gentios. Voltando a falar de Roma. Só muito tempo depois, com Constantino e o Edito de Milão em 313 d.C., o cristianismo foi legalizado. A estrutura do papado como conhecemos hoje. E foi se desenvolvendo aos poucos. Portanto, na história, o primeiro bispo de Roma foi Clemente, que está registrado como sendo o primeiro bispo do século I d.C., conhecido como Clemente de Roma. Assim fica esclarecido a verdade. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e se inscreva para receber mais conteúdo.